Boa noite a todos. Vamos ficar em pé e vamos fazer leitura em Marcos, capítulo 9, dos versículos 42 até o 49. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E completando, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, até o versículo 50, né? Mas se o sal vier a se tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vamos orar. Nosso Pai, mais uma vez, para todos os que ouvem a Tua palavra aqui na igreja e os que vão ouvir pelo país, pelo mundo, aplica a Tua palavra, expõe a verdade aos corações, leva como luz aonde há escuridão, meu Deus, e dá-me graça de poder pregar com todo poder vindo de Deus. Em nome de Cristo, amém. Podeis acertar. Eu quero pregar hoje à noite sobre a realidade do inferno. Para os que não são salvos, começa a brotar o medo, né? Será que eu vou para lá? Os que são salvos, eles seguram na cruz e pronto, não tem medo. Se você foge da verdade, você não tem condições de ser crente, não. Tá? O crente não foge, ele encara. Tá? Ele é humilde diante de Deus. Muito importante tratar desses temas. Eu vou mostrar algumas razões porque eu quero expor esses versículos para vocês. Uma razão é que nós estamos tão cercados de heresias e toda heresia omite o inferno. Por exemplo, basicamente toda semana e quase todos os dias vocês veem batendo na porta da sua casa os russelitas, Testemunho de Jeová. Eles negam claramente o inferno. Outras doutrinas, irmãos, que são humanistas, não gostam de pregar sobre isto. Tá? Quem mais está interessado no bem do homem aqui na terra, negam o inferno na prática. Tá? Sem falar que os adventismo, negam o inferno. Falam tanto da ressurreição, mas negam o fogo eterno. Também, sem contar, irmãos, outros grupos chamados seitas. Mas eu quero acrescentar algo mais, que hoje eu vejo claramente que estão omitindo esta verdade das igrejas. É o fator época. Nós estamos vivendo o período da nova era. E a nova era, eu não tenho que falar sobre nova era. Eu tenho que falar de elementos, né? Elementos perigosos entraram nas igrejas e eles lançaram como um perfume maligno essa ideia de que Deus está
para atender nossas necessidades, trazer-nos felicidade na terra, a suprir. A famosa ideia que vem assim cercada de versículos bíblicos da prosperidade. Isso tudo faz com que pastores e mais pastores omitem isto. Falar sobre o inferno hoje na sua igreja, qualquer igreja, é perder gente. Eu não quero ouvir isso. Nós queremos ouvir autoajuda, como eu posso ser abençoado. Não, queridos irmãos. A Bíblia trata mais sobre o inferno do que sobre o céu. Mas Jesus falou sobre o inferno, no Salmo fala sobre o inferno, nos livros proféticos Deus repete sobre o inferno, o livro de Provérbios fala sobre o inferno, os apóstolos falam, Apocalipse fala sobre o inferno e lago de fogo, e nós vamos deixar isso de lado? Jamais. Neste momento, pessoas estão caindo lá, e nós nem temos consciência disso. Nesse momento, nos hospitais, em acidentes de carro, mortes que vêm subitamente aí, pessoas estão caindo no inferno. E nós nem sequer paramos para pensar nesses fatos. Outro detalhe, antes de entrar na mensagem, é o seguinte, é que nós não vamos ouvir nada do inferno em termos físicos. Eu li uma vez sobre um lugar que dizem que podia ouvir os sons do inferno pondo o ouvido bem no chão. Para mim isso é engano, isso é invenção. Aqui estamos tratando de coisas que os olhos físicos não veem, os ouvidos não ouvem, e vai mais além, o entendimento do homem não alcança. É sério isto. O outro detalhe, quando falam do inferno hoje, falam mais de um lugar para assaltantes, mentirosos, criminosos, mas a Bíblia você vai ver que vai tratar seriamente até de pessoas boas, estão indo para lá. Então eu quero convocar você agora para comigo acompanhar o texto. Eu tenho a responsabilidade de expor esse texto aqui para vocês, à luz de toda a Bíblia, para vocês perceberem, queridos irmãos, como a Bíblia encaixa, como ela explica ela mesma. Vamos então ao texto. O assunto no texto teve início quando? Vocês vão ver aqui que o Senhor destacou o fato de que se alguém tratar os discípulos dele com amor nas mínimas coisas, essa pessoa será galardoada. Olha o versículo 41, só dá uma olhada, irmãos, porque uma coisa segue outra. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que nosso Senhor está querendo dizer é que nós vamos perceber aqui quem vai para o inferno e quem vai para o céu. O Senhor mandou seus discípulos pregar, falou: pode ir, vão de 2 em 2. Eles saíam, e quando chegavam numa casa que falava que eles eram discípulos de Jesus, o dono da casa, por exemplo, a dona da casa, se chegasse com um copo d'água com alegria, dando água para aquela pessoa, era sinal de que aquela pessoa era uma crente, ou ia se converter. Interessante, né? Você vai aí evangelizar, bate de porta em porta, você é um mensageiro de Deus? Puxa, quer um copo d'água? Quero sim. Você lembra daquela mulher no Velho Testamento? Que quando via Eliseu passando, ela falou para o marido dela: esse homem é um homem de Deus, vamos fazer um quartinho para ele aqui, colocar uma cama, colocar um candeeiro para ele, para quando ele vier ele possa descansar ali. É desse jeito que o Senhor trata. Ao contrário, ele diz o quê?
Olha o versículo 42. Quem fizer, presta atenção no versículo, quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora. Vocês estão vendo agora como é que ele trata? Ele está dizendo: eu tenho os meus eleitos, eu tenho aqueles que são meus filhos, eu tenho aqueles que por quem eu morri, eu tenho meus eleitos, meu povo que será salvo. E se alguém fizer tropeçar um deles, é melhor, aí ele usa, está vendo aquilo ali? É melhor você pegar uma pedra, amarrar no pescoço e atirar no rio. Está vendo? Então é muito perigoso tratar mal um crente. É muito perigoso ser pedra de tropeço. E está acontecendo isso demais em nossos dias dentro das igrejas, irmãos. Pedra de tropeço. Vamos então entrar. Nosso Senhor, ele destaca no texto, no versículo 40, ele diz que não é contra nós, é por nós. Está vendo aqui? Ele destaca o perigo do escândalo como motivo de punição eterna. Por esse fato ele usa a expressão: é melhor entrares na vida do que. Está vendo agora? Então vamos passar para o que eu chamo aqui doutrina forte. Eu lembro a vocês que nosso Senhor não trata dessas coisas da maneira como Paulo tratou. Paulo tratou de uma maneira, as doutrinas são ensinadas como doutrinas. Você creu em Jesus, você é salvo. Isso é doutrina, tá? Jesus não trata assim, ele trata do aspecto prático. Ele não está condenando Paulo, ele está apenas dizendo o que acontece na vida, tá? Porque alguém pode dizer: eu li Romanos, estou salvo, mas a vida é escândalo. Então Jesus está falando: você não creu em coisa nenhuma. Vamos então ao texto. Eu vou mostrar primeiro uma descrição do inferno. Como é que eu posso descrever o inferno? Eu nunca fui lá, eu não sei. A Bíblia diz que o inferno é lá embaixo. Quer dizer, se você cavar um buraco aqui, com destino ao Japão, você vai encontrar o inferno lá embaixo. A Bíblia fala isso em Jó. É muito importante. Observem, queridos, o versículo 42 e o versículo 43. Eu quero apenas mostrar para vocês. Vamos para o versículo 43. Se tua mão te faz tropeçar, corta. Quer dizer, essa mão minha aqui está sendo motivo de escândalo. A Bíblia diz: corta. Porque é melhor você entrar na vida sem essa mão do que tendo ela e ires para o inferno. Puxa vida, né? Eu vou chegar lá para o médico, porque eu não vou mandar cortar assim: doutor, aplica anestesia, tira meu braço fora. É isso que ele está querendo dizer? Não. Vamos ver aqui. Veja o versículo 43 ainda no final. É melhor entrares na maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. É aqui que eu quero considerar o que é o inferno. O que é o inferno? Quem é o habitante do inferno? Quem está lá agora? Será que o Senhor descreve? Ele não fala aqui: olha, está lá Herodes, está lá Pilatos, está lá Nabucodonosor, está lá Jezabel, está lá aquele homem ruim. Não. Sabe como ele chama? Olha o versículo: ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Versículo 44: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Aqui então eu tenho duas coisas a respeito do inferno. O primeiro, quem é o habitante lá? Jesus descreve como verme. Você fala: pastor, não é esse vermezinho não?
Você pega um verme e joga no fogo, ele morre no ato. Tá? Mas na Bíblia, o homem é descrito assim por Deus. Eu vejo hoje como o pessoal não gosta de pregações assim. Fogem. Mas o homem no pecado, ele é descrito por Deus como verme. E vocês podem perceber que homens de Deus como Jó, ele encarou a vida assim: eu não passo de um verme. Quando nós olhamos, irmãos, a Bíblia e o Deus da Bíblia, eu acho que poucos são os crentes que consideram o Deus da Bíblia. Quando nós vemos assim, nós nos sentimos como vermes. O que é que eu sou aqui neste mundo? Eu entrei no mundo para pecar, eu entrei para mentir, eu entrei para blasfemar de Deus, eu entrei para dar tapa no rosto do Todo-Poderoso. Então como é que Deus me trata? Seu lugar é lá onde o verme não morre. Se você não gosta disso, você acha que eu estou sendo muito durão, mas veja como Jesus tratou os homens. Ele os chamou raça de víboras. Veja como João Batista tratou os homens quando eles vinham ouvir: porque estão vindo raça de víboras? Não gostamos disso? Mas é a Bíblia que está falando. Então, queridos, do lado de cá, enquanto eu estou aqui, desse lado, nós somos tratados como homens. Deus está mandando o evangelho, fulano de tal, leva o evangelho a toda criatura. Ele não chama de verme. É verme quando sai daqui e cai lá. Está vendo aqui? É verme. Então, perceba bem, enquanto estamos do lado de cá, eu ainda estou sendo tratado como um ser humano, beneficiado pelas bênçãos de Deus. Mas quando o homem cai no abismo, quando ele cai na penitência eterna, ele é tratado como verme. Agora, irmãos, outra coisa aqui é que o sofrimento lá não tem fim. Aqui o sofrimento passa, né? Aqui eu estou com dor de cabeça, estou com dor no estômago, e a dor aumenta, vem um remédio, né? Vem uma cirurgia, e aquilo passa. Mas no inferno não tem um momento sequer que o homem sente um alívio. Lá não tem água, lá é fogo eterno. Eu preguei uma vez sobre isso, angústias do inferno, só para vocês saberem quais são os detalhes acerca desta coisa. Vamos lá. Quero também apresentar aqui a situação do inferno. Diz que o fogo não se apaga. Por que não se apaga? Por causa da ira de Deus. O inferno não é o fogo feito pelos homens. É a ira de Deus, queridos irmãos. E a ira de Deus é o seguinte: nunca apaga. Você lembra quando Jesus falou? Está debaixo da ira. Você lembra a respeito dos crentes de Tessalônica, que se converteram para escapar da ira vindoura? Eu acho que o povo hoje não entende isso não. Fuja da ira vindoura. Sabe por quê? Porque quem cai no inferno não tem mais jeito de sair.
amigo, parente, irmão, marido, esposa, filho, caiu lá, não tem mais jeito. Muito bem. Indicando também que não há como diminuir o sofrer ali. Não tem jeito. Sofrimento eterno. Agora eu quero passar para o próximo ponto. Porque o nosso Senhor, Ele vai tratar também da seriedade do inferno. Ele diz: se tua mão te faz tropeçar, veja o versículo 42. Versículo 43. Se tua mão te faz tropeçar, corta. O que ele quer dizer com isto? O que ele quer ensinar é o seguinte: que um viver que causa tropeço para os que pertencem a Cristo é sinal de que a pessoa caminha para a punição eterna. O que é isto? Será que está falando de pecados grosseiros? Não. Ele está falando aqui qualquer viver fora da vontade de Deus no mundo faz tropeçar. Impressionante, né? Ou eu vivo para a glória de Deus, ou eu vivo tropeçando os outros. Ou eu estou vivendo para servir, ser útil na vida de alguém, ou eu estou fazendo as pessoas tropeçarem. Veja como o que acontece quando um homem, por exemplo, não comanda a sua casa, não leva a sua família para a igreja, é um mau exemplo para os filhos, ele está fazendo todos na casa tropeçarem. Ele não está buscando a vontade de Deus. É assim com a mulher, é assim com o jovem, qualquer pessoa na vida. Ele diz: se tua mão te faz tropeçar. Vamos pensar um pouco mais nisto, queridos irmãos. Quem Cristo veio buscar? Ele veio buscar e salvar seu povo eleito. Os santos de Deus é o povo de Deus. Então, quando o viver é a serviço do pecado, a mão faz tropeçar. A minha mão, isso aqui que Deus me fez para mim, as minhas mãos foram feitas para servir a Deus. Por isso que a Bíblia enfatiza tanto isto. Eu tenho que usar minhas mãos para servir a Deus. Por isso que a Bíblia diz que a mão suja, manchada, não entrará no reino de Deus. Está vendo aqui? É o que ele está querendo dizer. É que ou eu estou servindo a Deus, ou eu estou sendo causa de tropeço. Sabe, para Deus nós escondemos, o ser humano esconde a mão. Para o pecado ele está aqui. Para Deus ele faz isso. Para o pecado ele consagra. Ele está sempre estendendo a mão para trabalhar, ganhar dinheiro, para fazer o que é errado. Ele está sempre operando, trabalhando, lutando na vida. Para quê? Para fazer o que não deve fazer. As mãos são usadas para manusear coisas que não devem, bater nos outros. Usamos para atender nossas necessidades malignas, como ler revistas pornográficas. A mão, irmãos, tem todo o efeito para usar para aquilo que eu quero. Se eu não estou servindo a Deus, estou servindo o pecado.
Com a mão eu ligo a televisão, com a mão eu acendo o fogo, com a mão eu pego o livro, com a mão eu pego a Bíblia, com a mão eu estou servindo alguém, com a mão eu estou disposto a trabalhar, com a mão é assim. Olha quantas pessoas, é com as mãos que os ladrões utilizam para roubar os outros. Está vendo? Ou então, estou servindo a Deus para o bem do meu próximo, ou eu estou servindo ao pecado. Ao servir ao pecado com minha mão, eu estou sendo motivo de tropeço. Agora veja, por que Deus fez o mundo? Por que nós estamos em Ribeirão Preto? Por que tem o Brasil? Por que tem os Estados Unidos? Por que tem o sol e a lua? Por que tem a chuva? Por causa dos eleitos de Deus. Deus não tinha outro motivo a não ser o seu povo. Cristo veio ao mundo para buscar o povo dele. Então tem elementos aqui que querem atrapalhar? Tem. Quem está vivendo no pecado está atrapalhando. Exatamente. Vocês olham a vida de Herodes. Quando o povo se ergueu lá na Judéia, lá estava aquele governador, todo pomposo, e o povo chamando ele de Deus. Nós temos não um homem, nós temos um Deus. Está vendo? Um elemento na terra, buscando glórias para si. No mesmo ato, naquele mesmo momento, ele foi morto por Deus. Foi comido por vermes, fisicamente, no ato. Eu tenho um livro lá contando a história da igreja, conta os horrores da morte de Herodes. Então, queridos, é muito sério isso. Eu vejo muitas pessoas dentro das igrejas, não buscam o bem do povo de Deus. Nós estamos na igreja para servirmos aos outros. Nossas mãos devem ser consagradas para servir, para ver o povo de Deus forte. Eu tenho que trabalhar com a palavra de Deus para edificar a igreja. Não tem muita gente aqui? O grupo que tem, eu vou ser fiel. Eu vou prestar conta daquilo que Deus me colocou aqui. Estou tentando fazer isso no Brasil inteiro, e até no mundo. Por quê? Porque a igreja é de Deus. Jesus trata o povo dele como meus pequeninos. Ele ama o povo dele. Então eu não posso atrapalhar. Eu não posso ser pedra de tropeço. Vamos adiante. Ele diz também: se o teu pé, versículo 45, presta atenção no versículo. Se o teu pé te faz tropeçar, agora ele passa da mão para o pé. A mão é serviço, o pé é o caminho. Veja, ele diz: se teu pé te faz tropeçar, corta, arranca. Nós vamos chegar lá, não fique com medo não de você ter que cortar o pé. Ele está usando uma linguagem figurativa aqui, para você entender. Veja bem, o que é o pé fazer tropeçar? O pé, para aí, onde eu estou indo? Eu vou na igreja? Eu estou onde Deus quer? Ou eu estou indo para lugares onde o Senhor não quer? Eu estou indo para o lugar onde as pessoas me veem como um crente, como um exemplo de vida? Eu estou sendo um bom pai por onde eu ando, uma boa mãe por onde eu vou? Onde é que eu piso? Com quem eu ando? Por isso que a Bíblia fala nos Salmos: bem-aventurados que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado o varão que obedece. Está vendo? Ele caminha. A Bíblia está tratando desse caminho por onde eu vou. Então o caminho errado indica que eu estou sendo tropeço. Queridos irmãos, isso é muito perigoso. Eu vejo muitos brincando, zombando de Deus dentro das igrejas. Pedra de tropeço. É melhor cortar o pé, ficar sem um pé. Se o teu pé está te fazendo escandalizar, escândalo para a igreja, não edificando a igreja. Está cheio de eleitos aí fora. Tem muitas pessoas que vão ser salvas.
E eu tenho que me ocupar, porque eu não sei quem são essas pessoas. Eu não sei. Eu tenho que ser modelo de vida, que todo mundo pode espelhar em mim. Eu li a respeito de um missionário, que ele trabalhou numa tribo. Os da tribo chamavam ele de Jesus, porque ele imitava Cristo no viver. O exemplo de vida. Paulo foi tão sensível nisto, que ele diz que faço de tudo por causa do Evangelho, para não ser motivo de escândalo para o Evangelho, por causa do povo de Deus. E nós hoje vemos, por onde você está indo? Olha, eu estou indo no cinema, eu estou indo lá no baile, eu estou indo pular carnaval, eu estou indo fazer isto, com o nome de crentes. Muitos estão usando o nome de evangélico hoje. Jesus censurou isto. É melhor ficar sem uma perna do que tendo duas cair no inferno. E em terceiro lugar, ele apresenta uma mente contaminada. Sabe o que ele fala aqui? Olha o versículo 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Primeiro ele considerou o braço, a mão, depois o pé, e agora ele vai aqui, a visão, serviço, caminho e o modo de pensar. Você sabe que a Bíblia trata disso? Meus olhos são como lâmpada. Ele diz: se os teus olhos forem puros, todo o teu corpo será luminoso. Como é que eu olho a vida? Eu olho com uma mente contaminada? Eu tenho prazer por iniquidade? Eu estou atrás buscando aquilo que eu gosto de ver? Eu estou me contaminando? Eu tenho falado muito com muitos crentes, irmãos, que passam tempo e tempo e tempo assistindo filmes. Não sou contra, por favor. O perigo está que você joga lixo dentro de você e depois para tirar. Veja bem, a Bíblia manda que eu consagre meus olhos a Deus, minha capacidade de visão a Deus, olhando tudo com santidade de vida. Quando eu encaro mentiras e mentiras, meu ser fica cheio de mentiras. Então você é livre. Você tem uma televisão na sua casa, pode assistir os filmes, só que você vai contaminar. Depois, para santificar, vai ser problema. Então, os seus olhos estão fazendo os outros tropeçarem. O mundo está cheio de maldade hoje, cheio de imundícies sexuais. Nós estamos vendo nossos jovens, crianças da idade das crianças da dona Talitiele aí, meninos contaminados. Então, nós temos que socorrer. A igreja precisa ser um lugar de pessoas puras no coração, com os olhos puros, para ajudar as pessoas. Porque tem muitos eleitos de Deus, muitos que se convertem a Cristo e não sabem como viver. Então nós precisamos ser puros, uma mente limpa para ajudar os outros. Então a purificação é necessária. Agora, uma disposição contínua de viver assim significa que a pessoa está causando escândalo e ela era uma herdeira do inferno. Irmãos, não dá tempo passar todo esse texto maravilhoso. Eu estou considerando aqui algumas passagens, tá? Eu quero agora falar sobre os herdeiros. Quem são eles? Versículo 49. Vamos lá? Porque cada um será salgado com fogo. Como eu falei para vocês, aqui também está uma linguagem figurativa. Jesus quer que nós pensemos, tá?
Quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele destruiu com o quê? Sal e enxofre, com fogo. Por que ele fez isso? Porque a consideração é o seguinte: um povo que está entregue à maldade como aquele povo está, é como carne podre. E carne podre não serve. Por isso que ele diz: cada um será salgado com fogo. Você lembra quando a mulher de Ló foi morta? Ela virou uma estátua de sal. Aquele lago ali era puro, até o dia que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, virou mar salgado. A destruição está lá embaixo. Se você pudesse mergulhar no Mar Morto, você veria o que está lá embaixo. Talvez deveria até a estátua da mulher de Ló. Não é impossível descer. A água é tão salgada que alguém deita naquele lago e pode ler um jornal ali, deitado. Está vendo? Então vamos lá. Por que sal? A presença do sal indica sabor. Sabor. Toda vez que você compra uma carne, você põe sal, senão ela entra em decomposição. Esses dias eu fui no açougue, no Saveago, e uma senhora chegou, ela trouxe uma carne que ela tinha comprado no dia anterior. A carne estava podre. Ela diz: olha, eu comprei essa carne aqui, está podre, vim devolver para você me dar outra. Como ficou podre assim? Provavelmente ela esqueceu fora da geladeira, bem provável. Mas notem, queridos, por que pomos sal? Nós vivemos numa época agora que é diferente da época quando eu era criança. Na Bahia não tinha geladeira, quem tinha era pessoa rica. A carne tinha que ser salgada, toda. Por isso que tem a carne de sol lá, né? A carne tinha que ser salgada. Então a linguagem é de um tempo que não tinha geladeira. Então, a Bíblia usa isto. A Bíblia diz que os crentes são o sal da terra, Mateus capítulo 5. Está dizendo que Rosa é o sal da terra. Está dizendo: Jessé, crente aqui, vocês que são crentes, a Bíblia diz: vocês são o sal da terra, porque vocês foram colocados na terra para darem sabor. Você está vendo como a decisão de Ló foi para lá? Quando ele foi para lá, ele não foi como sal, ele foi como um sal insípido, sem sabor. Então ele não ajudou em nada. Ele ficava lá na porta de Sodoma e Gomorra, tentando ser juiz, não resolveu nada. A mulher dele dissipou com as filhas. Está vendo? Nós fomos colocados como sal. Para quê? Olha a corrupção que está. Eu tenho falado com os crentes: abra os olhos, irmãos. Nós estamos vivendo um período terrível. As abominações estão aumentando cada vez mais. Eu não sei porque o Senhor não destruiu o Brasil e Ribeirão Preto, porque está pior do que Sodoma. Homossexuais, lésbicas, adúlteros, maldade mais maldade. Onde estão os crentes? Onde é crente, é como que ele estivesse salgando o ambiente. Onde os verdadeiros crentes estão, eles salgam o ambiente e impedem de contaminação. Está vendo aqui? O que acontece é o seguinte: que os herdeiros do inferno são aqueles que nesta vida mostram que nada tem de sabor. A vida é insípida. Você diz: eu sou salvo, vou para o céu, mas a vida é insípida, não tem nenhum sabor, não influencia ninguém, tá? Ninguém sabe se você é crente ou não, se você é de Deus ou não, não tem influência.
Você não tem o Espírito de Deus para lhe exortar a censurar a maldade. Hoje até os crentes estão aceitando a maldade, dizendo, está tudo bem. Enquanto a poluição do mal entrou por todo lugar, cadê os crentes? Tem medo de perder a amizade? Tem. Não encaram a maldade. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Senão não tem sabor. Então, se você diz que é crente e não tem influência nenhuma como crente, não tem, então não é. Não habita em você o Espírito de Deus. Você não foi colocado como sal. Deus pega o sal dele e faz igual a gente faz quando vai temperar uma salada. A gente faz assim. Deus coloca os crentes ali, aquela irmã ali, aquele irmão ali, ele vai espalhando, é o sal da terra, para não contaminar. Eu vejo como falta isso na política nossa, homens crentes, não pastores. Pastor não foi chamado para isso. Se tem um pastor na política, ele está no lugar errado, ele não é pastor. Ele foi chamado para pastorear as ovelhas, e não para entrar na política. Crente sim. Sinceros crentes devem ser sal, espalhando o sabor da glória de Deus, da santidade de Deus por todo lugar. Deve ser na nossa família. Aqui tem uma irmã cujo marido não é crente, sua influência lá é importante, né? Senão você não tem sabor nenhum. Como podemos perceber isso? Eu posso dizer o seguinte: se você tem uma vida insípida, sal sem sabor, não há utilidade para Deus. Não há. Sem sal está contaminado. A primeira coisa que Deus faz com alguém quando se converte é pôr sal nele. Você é o sal da terra, pode ir. Não há sinal também de fruto de arrependimento. Eu vejo hoje muitos desconhecem arrependimento, não sabem, nunca consideraram a vida de outrora, nunca se arrependeram, sua maldade, sem sal. Não estou falando de choro, eu estou falando de considerar o que eu era, que Cristo fez por mim, me salvou. Não há sinal de transformação no viver. Não há qualquer utilidade de amor. Não há interesse pelo bem dos outros. Interesse eterno. Não há vestígio de santidade na vida, de glorificar a Deus, custe o que custar. Nós vivemos hoje atrás de conforto, de amizade, atrás de festas, e não de ser úteis. Nós vamos, queridos irmãos, perder tudo isso aqui. Casa, filho, bens, tudo vai embora. Nós vamos partir para a eternidade. Que isso nós estamos sendo aqui? Já imaginou uma senhora pegar o saleiro dela e jogar tudo fora porque não tem sabor? Já imaginou Deus pegando pessoas dentro da igreja e tirando fora porque não tem sabor nenhum? E o que acontecerá com tais pessoas? Olha o versículo 49. O que é que diz? Cada um será salgado com o quê? Com fogo. É assim que Deus trata com aqueles que neste mundo vivem contaminados. Eu estou chamando pecadores ao arrependimento. Minha pregação é esta: venha Cristo, corra para Ele. Eu tenho o último ponto agora, e minha esperança é discorrer bem deste ponto. Como escapar do inferno? Será que o texto responde? Claro, eu tenho que expor o texto. O que é que ele diz no final? No final do versículo 50. Vamos para o versículo 50. Bom é o sal. Está vendo aí o texto? Bom é o sal. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Aí vem a resposta dele:
tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Puxa, você sabe o que ele quer dizer aqui? Quando nós estamos sem sal, nós contaminamos o ambiente. Qualquer mulher casada sabe quando o marido está lhe traindo. Contaminação. Todo o pecado, ele não consegue se ocultar. Qualquer jovem, moço ou rapaz, quando contamina a sua vida, é perceptível no ambiente. Ninguém segura um ambiente contaminado. Ninguém. Traz ódio dentro de casa, traz um ambiente sem confiança, traz mortes. Por que tanta maldade, tanto tiro dado a homens matando suas esposas? Por quê? Por causa da contaminação. Então ele diz, tende sal em vós mesmos. Vamos explicar isso melhor? Primeiro, provando que você foi a Cristo em sincero arrependimento. O sinal claro de que há sal é o arrependimento. Ah, aquela pessoa está ali, eu não quero mais saber do mundo, eu odeio o pecado, eu estou livre disso. Foi assim que Zaqueu se manifestou. Ele diz, agora se eu roubei alguém, eu estou pronto a pagar o que eu roubei. Isso é sal na pessoa, significa que ele se converteu mesmo. E que alegria para um pastor pastorear alguém assim, né? Porque ele sabe que ele vai ser bênção na vida dele. Onde tem sal, no sentido espiritual, a bênção. Tudo muda ali. Outro detalhe, irmãos, provando isso numa vida santificada. Santidade de vida não é uma opção, é necessário, não é um ponto facultativo na vida, não. Eu fui chamado, salvo, para viver em santidade. Santidade não é aquela auréola na cabeça e que você mostra aquela vida humilhada ali, não. Santidade é alegria em servir a Deus, em afastar do mal e estar pronto e útil para o Senhor. Prova isso também, queridos, numa completa separação do mundo e seus prazeres. Mundanismo hoje é a marca da igreja. Mundanismo. A Bíblia manda eu separar. Não ajuntar com os ímpios. Eu posso estar com eles. A irmã tem um marido não crente. Aquela outra, um irmão lá tem uma esposa que... Não, espera um pouquinho. A Bíblia não está falando disso. É separar das atividades mundanas. A Bíblia diz separe. O lugar onde os ímpios vão com alegria festejar suas vidas pecaminosas é um lugar perigosíssimo. Eu me lembro uma vez, numa reunião de casais que nós tivemos aqui, daquela reunião para cá, nunca mais quis saber disso. Um homem perguntou se poderia levar a sua esposa num motel. Meus irmãos, confesso que naquele momento me senti indignado. Mas como você tem coragem de pegar sua esposa, tirá-la do lar dela, do lugar santo, e ir para um lugar onde a ira de Deus está presente? Você tem coragem de fazer uma coisa dessa? Pois é o lugar onde os ímpios vão, é o lugar onde a fúria de Deus está. A Bíblia diz, separai dele, separai. Sai no meio. Provando isso que foge de iniquidade. Foge. Para limpar, purificar sua vida. Tem aquele filme imoral? Corta. Desliga a televisão. Você tem controle, a mão não é para isso? Os olhos para a glória de Deus. Santidade. Cristo é melhor do que tudo. É nossa riqueza. Nosso prazer. Também provando aqui a mão, veja, provando que caminha para cima, a fim de evitar o inferno lá embaixo. Os verdadeiros crentes são assim. Eu escapei do inferno,
e estou caminhando para cima, estou indo para o céu, eu estou dando adeus para este mundo. Foi assim com Enoque, naquele tempo de prosperidade, quando começou a raça humana. Os homens viviam 900 anos, ele viveu 300 e pouco, morreu como um adolescente, incrível, porque ele andava com Deus. Foi assim com Abraão. Abraão teve tudo, teve empregado, teve escravo, teve toda a fartura, mas ele despediu daqui. Eu estou indo para a cidade construída, não por mãos humanas, mas por Deus lá no céu. Que fantástico, irmãos, uma vida de santidade. Outro detalhe, provando aqui que a mão está a serviço do Senhor. Eu fico vendo as mães hoje, estão com as suas Bíblias abertas, com as mãos ali, usando a palavra de Deus para ensinar os seus filhos. Olha o que a Bíblia diz, olha onde que nós nascemos no pecado, que vocês precisam se converter a Cristo de todo o coração, ensinando aos filhos. Nós não queremos isso hoje, fugimos disso, mas as mãos não foram santificadas. Provando aqui que estão com seus pés trilhando caminhos santos, caminhos retos, que ninguém fale mal de você, está devendo fulano de tal, não, uma pessoa santa, justa, honesta, em todos os detalhes, amando a esposa, ela cumprindo o seu dever como esposa para o marido, cumprindo, santidade de vida, caminhos corretos. Também provando aqui que a mente está sendo purificada. Se tem uma coisa que nós temos que fazer, queridos irmãos, é purificar nossa mente, limpá-la, guardar a palavra de Deus lá dentro. É como se você estivesse jogando água, limpando tudo, como se lava um copo. Você tem que lavar sua mente, tirando tudo que não presta. E em segundo lugar, para encerrar aqui, numa prova de que a guerra interior foi retirada. Impressionante o que Jesus fala. Olha o final do versículo 50. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Eu digo para vocês que o ter sal resultará em paz. Está vendo aqui? Quando não tem sal, tem guerra. A pessoa se torna bélica. Está vendo? Você está levando contaminação. Então as desgraças do pecado virão. Tende paz uns com os outros. Vamos pensar nisso agora. Vou tentar expor isso para vocês de uma forma clara. Primeiro, uma vida insípida busca paz com o mal. Pronto. Se você não tem sal, você é pacífico com o mal. Você não vai tolerar uma igreja desta, onde nós pregamos isto. Pacifismo com o mal. Com os mentirosos, com os que amam a maldade. Você vai dizer, ele é meu amigo. Você vai dizer igual cabe. Meu amigo. Falou para um homem que devia ser morto. O mundo está cheio disso. Olha, está todo mundo aí querendo paz com o pecado. Está todo mundo. Olha o rosto dos adúlteros. Estão todos alegres. Olha o rosto dos homossexuais. Todos, amigo. Paz com o mal? Se você não tem sal, você vai ter esse problema. Outro detalhe, uma vida insípida transforma o ambiente em prejuízo. Nada pode ser pior para o meio ambiente do que o homem no pecado. Não. Queridos irmãos, os animais não estão querendo proteção ambiental. Eles querem ver crentes. A Bíblia fala que o meio ambiente bate palma quando alguém se converte. O seu cãozinho de estimação fica em paz. Aquele pássaro na gaiola fica em paz, porque alguém se converteu.
Quando os animais foram feitos, eles foram criados num ambiente sem pecado. O pecado entrou para trazer isto que nós vemos agora. Também, uma vida genuinamente crente busca paz porque tem paz com Deus. Quando você não tem paz com Deus, você não tem paz com ninguém. Hoje pela manhã eu falei isso e vou repetir. Se você tem alguma coisa que ficou no passado, guardado, empacotado lá dentro do coração, que é pecado na vida, você não vai ter paz, até que trate com aquilo. Não se pode passar por cima das coisas. Seu ambiente vai ser sem paz. E para finalizar, uma vida insípida, sem sal, verá o terror eterno que há de vir após a morte. Se você não foi salgado na sua conversão, então você não tem sal. E o seu lugar, seu destino é o inferno. Pode ter certeza que ao deixar esta vida aqui, você cairá lá. Mas sabe de uma coisa, para terminar? Quando a pessoa se converte, impressionantemente, ela tira um olho dela, ela corta a mão dela, e ela corta o pé. Como assim? Na conversão, ele diz: eu não quero ver mais o mal, eu não quero ver mais o pecado. Afaste de mim, malfeitores. Eu quero honrar o Senhor. Jesus deu motivo para isto. Ele vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. E corta a mão para quê? Em relação ao mal. Eu não quero mais servir ao pecado como eu servia antes. Isso é cortar a mão. E ele corta o pé em quê? Eu não quero trilhar mais caminhos tortuosos. Impressionante. Em certo sentido, a igreja é composta de pessoas cegas de um olho, sem uma mão e sem um pé. Nesse sentido. Que fantástica ilustração. Agora tudo é consagrado para servir ao Senhor. Eu fico maravilhado, com alegria, ficarei rejubilando quando eu ver pecadores chegando. Eu já vi muita gente chegando aqui à procura de quê? Estão atrás de uma vida melhor aqui. Vieram buscar, não, Cristo veio chamar perdidos. Ele veio buscar pecadores. Ele veio buscar pessoas que estão convictas dos seus pecados e que querem a salvação em Cristo. É isso que Cristo faz. Que grande maravilha quando o mundo, Ribeirão Preto, o bairro que nós estamos aqui, se vê cheio de pessoas salvas, homens e mulheres tementes a Deus. Que o Senhor seja glorificado em tudo isto.